Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5, a cura do criado de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Aleluia, aleluia. Senhor, obrigado pela tua palavra. Te bendizemos, ó Deus, te agradecemos, Senhor, porque sabemos do teu poder, sabemos quem tu és, sabemos da tua glória, sabemos da tua autoridade, ó Deus. Sabemos que podes todas as coisas, e que não há nada demasiadamente difícil, e que não há nada impossível para ti. Confiamos em ti, mas queremos declarar também que ainda que não vejamos nada acontecer, ainda que não vejamos mais nenhuma cura, ainda que não vejamos mais nenhuma ressurreição de mortos, ainda que não vejamos mais sinais e prodígios se dando no meio da tua igreja, queremos dizer, ó Deus, que continuamos confiando em ti, porque o justo vive pela fé. E a fé é a certeza de coisas que nós não vemos. E a convicção, a certeza de fatos que ainda não aconteceram, mas que acontecerão. Aleluia, aleluia. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. No nome de Jesus. Amém, amém. Pode tomar o seu lugar, meu irmão. Aleluia. Estamos tratando de algo que é imprescindível para nós, como Israel de Deus, como nação santa, como sacerdócio real, como aqueles que estão... Sabia que você está relacionado aqui no texto? Sabia que Jesus falou de você aqui, acabou de falar de você aqui? Veja aí comigo. O que está escrito aí no versículo 11? Leia comigo, por favor, o que está escrito no versículo 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, olha nós aí, e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Olha você aí, olha a igreja de Cristo aí. Que glória, meu irmão. Que privilégio, estamos aí nessa história. Somos o povo do Ocidente alcançado pela graça de Jesus, tomados pela fé no Filho de Deus. Essa fé não vem de nós, é dom de Deus. Vem do alto, é presente do céu para nós. Aleluia. Na semana passada nós falávamos a respeito dessa essa mira,
calibração de bússola que esse centurião aí fez aqui. Você vê comigo, por favor. O que está escrito? Primeira palavra do versículo 6. Qual é a primeira palavra do versículo 6? Primeira palavra do versículo 6, por favor, diga bem alto. Amém. Qual é a palavra que vem no versículo 8? Logo depois de mais, o centurião respondeu. Qual é a primeira palavra? Senhor. Então aqui esse homem calibrou a bússola. A bússola entrou no norte magnético da fé. A bússola acertou o alvo da fé, porque a fé verdadeira e genuína é só no Filho de Deus. Uma só fé, com uma só direção, em um só caminho, em uma só verdade, em uma só vida, a vida de Jesus. Essa é a fé, porque esse centurião aqui, que com certeza se converteu, com certeza abandonou todas as suas práticas pagãs, ele colocou a fé no alvo certo. E nós estamos vivendo dias que nós não podemos questionar a fé de ninguém. Falamos sobre isso há um tempo atrás. Não podemos questionar a fé de ninguém, nós não podemos nos opor à fé de ninguém, porque isso seria politicamente incorreto. Quero te dizer que a Bíblia não tem nada de politicamente correto. A Bíblia, muito pelo contrário, é um livro politicamente incorreto. Ela diz que os sodomitas e os afeminados irão para o inferno junto com os adúlteros. Isso é um livro politicamente correto nos dias de hoje? Diga para mim. Não, né? É óbvio que não. Estamos indo na direção contrária do que o mundo vai. Aquele que vive em Cristo vive em oposição frontal ao mundo. E as pessoas hoje dizem, não, nós temos que tolerar. Quando a gente fala de tolerância, e nós lemos isso lá em Apocalipse, a palavra tolerância aparece. Agora eu esqueci da igreja, acho que é Tiatira, onde está a Jezabel, a mulher chamada Jezabel. Jesus diz para o anjo da igreja, eu tenho porém contra vocês que vocês toleram essa mulher Jezabel, que sobe no púlpito, que prega e ensina vocês. Não é à toa que vocês estão doentes, homens doentes, seguindo aqueles ensinos sensualizados, cheios de sensualidade. Uma mulher sensual não pode subir nesse altar, em hipótese alguma. Aliás, ela não deveria estar nem na igreja. E as pessoas pensam que Jesus não se preocupava com a aparência das pessoas. Não se preocupava, não? Então nós não estamos lendo a Bíblia, meus irmãos. Porque Jesus diz assim, que quem se preocupa com o que comer e com o que se vestir, está equiparado aos gentios que só pensam nessas coisas. Você entendeu? Jesus está preocupado com a tua aparência, sim. Jesus está preocupado com o que você está fazendo com o teu corpo, sim. Porque quem se preocupa com a aparência externa, com o que se vestir, com a sua sensualização, com as suas... o seu retrato, o seu... Como chama aquele Deus que olha no espelho, na água e... Narciso. Jesus olha para os nossos narcisismos. Porque Narciso é uma entidade pagã, não sei se você sabe disso. É uma entidade pagã. Narciso é um demônio. Narciso é um homem que olhou para si mesmo, ficou apaixonado pela sua própria autoimagem e ele queria que as pessoas adorassem a sua beleza. Quando ele teve contato com ela, você tem adorado o seu espelho? Adora o seu espelho? Então, Jesus falou sobre isso. Jesus falou sobre a aparência externa, de homens que só se preocupam com sua aparência. Ele falou dos fariseus, ele falou que os fariseus e os judeus, muitos deles, estavam iguais aos gentios,
E os gentios eram pessoas muito preocupadas com a sua aparência, haja vista o panteão grego e o panteão romano, são divindades geralmente seminuas ou com os seios à mostra. Isso está exposto na arquitetura grega, você pode ver isso aí em todos os lugares, na Grécia, na Itália. Homens nus, corpos esculpidos nus, e Jesus falou, esses são gentios. Esses são gentios. Jesus se preocupa muito com a sua aparência. Mas, voltando aqui ao que nós estávamos falando, esse homem aqui, ele conhecia muito dessas divindades, e ele, nesse momento aqui, ele se converte. Nesse momento aqui, a sua fé está sendo trabalhada. A sua fé apontou para o lugar certo, chamando Jesus de Senhor. Quando esse servo de César, quando esse filho de César, criado de César, César era o Senhor, César era Deus, César era a expressão da divindade na terra, e era a expressão pagã da divindade, baseado nas filosofias romanas. César era o Senhor, era Deus, mas era simplesmente um homem. E esse homem aqui, esse centurião aqui, que era um servo, um filho de César, um serviçal, um escravo de César, ele chama Jesus de Cúrios por 2 vezes. Então ele colocou a sua fé no lugar certo, e ele acabou ali de declarar a sua conversão a Cristo, e ele até assume isso quando ele diz, Senhor, não sou digno de que entres na minha casa. E é interessante observar que Jesus não entrou mesmo. Jesus não entrou mesmo. Ele simplesmente deu a palavra. Mas Jesus nem precisava entrar, aquele homem ali estava convicto dos seus pecados, convicto das suas idolatrias, porque a fé que não é apontada em Cristo é idolatria. A fé que não é apontada em Cristo é cegueira, loucura, não é fé. E nós vimos lá no Salmo 135, se você estava aqui na semana passada, nós vimos no Salmo 135 que todos aqueles que fazem as imagens de escultura e adoram e confiam em imagens de escultura se tornam como? Se tornam como? Como elas, como as imagens. O que tem dentro de uma imagem? O que tem dentro de uma imagem de gesso? Gesso. O que tem dentro de uma imagem de madeira? Esculpida em madeira? Madeira. Sabe o que eu acho interessante? As seitas e as falsas igrejas que estão pregando um falso evangelho, baseados em falsas convicções, em falsos dogmas, elas têm na Bíblia momentos assim muito pontuais, onde Cristo demonstra claramente, Cristo está demonstrando claramente aqui, que ele abomina tudo que está na casa daquele centurião. Ele abomina. E ele está muito feliz porque esse centurião também abomina. Porque quando ele diz, não sou digno de que entres na minha casa, ele está dizendo que a sua casa está contaminada com abominações. E Jesus não vai até a casa porque ele não quer compactuar com abominações. E é incrível, né? Porque o adventismo do sétimo dia, que aliás é uma seita, e eu não sou irmão de um adventista do sétimo dia, eu não compartilho do mesmo evangelho de um adventista do sétimo dia, e eu não gosto de cantar as músicas que um adventista do sétimo dia canta, porque elas exaltam o sábado. E eu não sou escravo do sábado. E nem Jesus era escravo do sábado. E uma das coisas, você observando a vida de Jesus, uma das coisas que Jesus mais fez questão de incomodar os homens foi com o sábado. Ele curou no sábado. Ele trabalhou no sábado. Ele efetuou milagres no sábado. Ou seja, ele deu um nó na cabeça daqueles, digamos, legalistas.
Você acha que o domingo vai te salvar? Você acha que vir para a igreja todo domingo vai te salvar? Vai? Vai? Então você é escravo do domingo. Eu sou escravo de Cristo. E por que nós celebramos o domingo? Sabe por que nós celebramos o domingo? Sabe por quê? Por que nós nos juntamos no domingo? Por que a igreja se reúne no primeiro dia da semana? Sabe por quê? Você vai saber hoje à noite. Não vou te falar, não. De noite você vai saber. De noite você vai saber. E está na Bíblia, tá? Está aqui, ó. O mesmo livro que o adventista lê, o mesmo livro que o sabatista lê. Sabia que a escola dominical no sabatista é a escola sabática? A gente fala escola dominical, o sabatista quase que morre, quase que te mata. Não, aqui é a escolinha dominical. Aí, ai, dominical? Ai, não, dominical não. Ai, chega, tem frisson se você falar a palavra domingo para eles. Que é, meu Deus, domingo não pode. Meus irmãos, o nosso sábado é Jesus. Ele falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados de pecado. Cansado. Por que a gente se cansa? Por que a gente fica sobrecarregado? Por que a gente morre? Hein, meus irmãos? Por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Por que a gente padece? Por que a gente fica tão sobrecarregado? É igual aquela bolsa, aquela mochila do peregrino. Sempre que eu vejo esse filme, O Peregrino, aquela mochila, né, pesada, aquele fardo que Cristo levou no Calvário. Só Jesus pode tirar esse fardo. Só Jesus é o descanso da nossa alma. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lançai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Tomai o meu fardo, que é leve e suave. Que coisa maravilhosa. Jesus é o nosso sábado. Jesus tem que ser cultuado hoje, Jesus tem que ser cultuado amanhã, Jesus tem que ser cultuado todos os dias. Domingo não vai te salvar, sábado não vai te salvar, terça não vai te salvar, quinta não vai te salvar. Quem vai te salvar é o dono de todos os dias, é o dono da história, é o dono do tempo. É Ele que vai nos salvar. Esse homem aqui está completamente perdido. Antes de dizer Senhor, implorando Jesus, ele chama Jesus de Senhor. Mas tem algo aqui, e eu vou te dar só a introdução, porque nós vamos encerrar em instantes, que nós vamos participar da mesa. Qual o fato gerador da fé na vida desse homem? Você sabe, pense um pouquinho. Qual o fato gerador de fé na vida desse homem? É a enfermidade. Puxa vida. Isso daí é que eu não queria ouvir. Isso daí é que eu não gosto. O fato gerador na fé, da fé, o que gera, assim, que empurra, vamos dizer assim, é a alavanca para a fé na vida desse homem, é a enfermidade do seu criado, do seu servo. E com certeza ele tinha muito carinho por esse homem. Muito provavelmente esse homem tenha sido um judeu. Muito provavelmente. Os judeus estavam sendo ali, era um povo dominado por Roma. Roma era a maior potência mundial nessa ocasião aqui. O Império Romano. Esse servo doente, enfermo, padecendo, veja comigo, veja como é que ele está. Olha, ele implora no versículo 7, no versículo 6, ele diz: Senhor, o meu criado jaz em casa. Jazer é ir morrendo. Ele está padecendo, está sofrendo, jazendo de cama, paralítico.
sofrendo horrivelmente. Imagino que ele deve ter um grande carinho por esse servo, devia ser um exemplo, né? Porque um servo exemplar, ele agrada o seu patrão, ele faz jus ao seu trabalho. Ele é um empregado e o patrão é o seu empregador. Então ele gosta do seu patrão, ele tem carinho pelo seu patrão. Sempre quando eu penso nesses textos aqui, eu lembro da nossa querida Josefa, lá em Alagoas. Uma pessoa que muito simples, singela demais, tinha problemas na sua saúde gravíssimos, né? Ela tinha problema no câncer no seio, não era isso? Câncer no seio? Era câncer, né? Ela tinha problemas de saúde e eu lembro da minha mãe uma ocasião que ela limpava num silêncio absoluto, ela não dava uma palavra. E olha, aquela mulher fazia uma limonada suíça como ninguém, meus irmãos. Já tomou limonada suíça? Quer ficar livre do negócio aí? Limonada suíça. Toma uma colher por dia com mel. Eu faço isso todo dia. Limãozinho com mel, ó. E ó. Eu dou na boca da Melissa. A Melissa, ai, meu Deus, isso é ruim demais. Ela não gosta, não. Eu gosto demais. Ela fazia uma limonada suíça maravilhosa. Aí um dia minha mãe falou que estava um silêncio na casa. Meu Deus, a Josefa... Josefa deve ter ido embora. Não aguentou o rojão. Não aguentou o rojão. É muita bagunça. Que nada de fazer tanta bagunça assim. E quando minha mãe foi olhar, ela sabe onde ela estava? Embaixo da cama. Limpando a cama deles. Não era isso, mãe? Limpando embaixo da cama. Ela entrou debaixo da cama, sumiu, foi arrebatada. Eu lembro dessa senhora, quando eu penso nesse criado aqui, nesse servo aqui. Meus irmãos, vou te dar só esse pontapé, essa ponta do iceberg. A alavanca da fé do cristão é a dificuldade. Uma pessoa que vive vida fácil, uma pessoa que não tem aflições, tribulações, que não enfrenta desertos, que não passa por momentos duros, provavelmente essa pessoa está rejeitando a cruz. Provavelmente. A vida de todos os homens de Deus é marcada por dores, escassez, dificuldades, vicissitudes. É isso? Acho que é vicissitudes a palavra. São os reveses da vida. São questões que nós não temos controle. Olha a vida de Abraão. O pai da fé não podia ter filho. A mulher que poderíamos dizer assim, que era a esposa do pai da fé, a mulher do pai da fé, era estéril. Que coisa difícil, que dificuldade, que angústia, que aflição. Meu irmão, para um patriarca do povo de Deus, é que nós não temos muita noção disso, porque nós vivemos quase 3.000 anos depois destas gerações. Não poder ter filho para essas pessoas era uma verdadeira maldição. A vida de um patriarca, ela só fazia sentido se o patriarca pudesse alcançar as gerações futuras. Os patriarcas sempre pensam nas próximas gerações, sempre pensam à frente. Então, olha que coisa interessante. O que faz a fé desse homem alavancar e ser apontada no alvo certo, e alavancar e aumentar, é a dificuldade, é a enfermidade. Todos os homens que viveram com Cristo, todos os servos fiéis de Cristo,
Todas as pessoas que andaram com Cristo, elas tiveram sua alavanca de fé em meio aos desertos da vida, aos reveses, às intempéries da existência, aos momentos angustiantes. São nesses momentos que a fé começa a ser tonificada, trabalhada, fortalecida, e esses homens, eles acabam se levantando nos momentos que muitos caem. Uma das maiores angústias na vida de uma pessoa, e eu aqui acabo tocando em algo tão delicado que afeta muitos que estão aqui, inclusive irmãos queridos nossos. Uma das coisas mais angustiantes que existe na vida é perder um filho. Na psicologia, o tratamento para um casal que perdeu um filho, ele passa por 5 estágios: negação, fúria, a busca por um culpado, a depressão, e só então veio um 5º ponto chamado aceitação. Estou falando da psicologia. E eu quero passar rapidinho por isso. Todas essas questões são muito difíceis. Todos esses momentos são muito angustiantes. Perder um filho subitamente, você começa a negar. E algumas pessoas perdem o filho tão subitamente que passam a querer falar com filhos mortos. E eu estou falando de cristãos que muitas vezes procuram até o espiritismo para tentar algum contato com mortos. Querido, se você já fez isso, queira Deus que você tenha se arrependido. Porque quando você fez isso, você entrou numa idolatria demoníaca e pagã. E nessa ocasião que você fez isso, você negou a fé no Filho de Deus. Essa é digamos, a maior das dores que há no coração de um ser humano, é perder o seu filho. Eles negam. Eu estou falando isso, base de estudos apontando para pessoas que não conhecem Jesus. Estou falando isso para pessoas que não conhecem Jesus ou estão vivendo uma fé superficial em Jesus. Negação, não acreditam que o filho morreu. Depois começam a fúria, acessos de fúria repentinos, momentos até que se quebra coisas dentro de casa, momentos que há verdadeiras lutas, pessoas se ferem. Em determinado momento, em terceira etapa, há a necessidade de se arrumar um culpado. E em muitos casos, esses cônjuges colocam a culpa um no outro. E por isso muitos cônjuges têm os seus casamentos destruídos. Por colocar a culpa um no outro. Você é o culpado pela morte da criança. Não, você é o culpado. E a destruição do casamento. Só que a palavra de Deus diz uma coisa diferente. Aquilo que Deus uniu, você pode completar para mim? Aquilo que Deus uniu, como é que um psicólogo vai interferir nesse casamento? Sabe o que significa isso? Se você confiar na ciência dos homens, se você está confiando nos homens, se você está recebendo o conselho dos homens, você está vivendo maldição. Maldito o homem que confia no homem. Por isso o casamento acaba. Por isso muitas vezes esses casais se agridem, acontece violência entre esses casais, porque eles estão à procura de culpados.
Depois dessas fases todas, se eles passarem por essas fases todas, eles caem na famosa depressão. Sabe qual é a maior depressão que existe no planeta? É uma das maiores depressões, eu não vou falar assim tão precisamente, porque eu não tenho tanto conhecimento de geografia. Mas uma das maiores depressões que existem no planeta se chama o Mar Morto. O Mar Morto está muito abaixo do nível do mar. E ele não recebe, ele não é renovado. Ele não é renovado. As águas caem nele, as águas param nesse mar e não passam. As águas não passam. Elas ficam ali. Não é à toa que o Mar Morto, já viu como as pessoas ficam no Mar Morto? Ele é tão salinizado, o volume de sal no Mar Morto é tão intenso que as pessoas boiam no Mar Morto. Não há vida no Mar Morto. Não é à toa que ele se chama Mar Morto. Os peixes não sobrevivem no Mar Morto. Porque não há uma renovação na vida do Mar Morto. E ele é considerado a maior depressão geográfica, digamos, onde os homens conseguem andar, né? Porque as fossas abissais são mais profundas do que isso. Isso é depressão. É quando não há renovação. Só que a palavra de Deus diz, um salmista diz, e agora eu esqueci o salmo, e é um dos salmos que eu mais amo, e o salmo diz assim: enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Quem não tem Cristo se aprofunda cada vez em depressões muito intensas. Eu não estou dizendo com isso que cristão não entra em depressão, porque muitos cristãos estão vivendo em depressão hoje. E muitas dessas depressões são causadas por faltas de hormônios no corpo. E muitas vezes um remédio que faz as reposições hormonais, ou um tratamento adequado com um psiquiatra ou psicoterapeuta, ele repõe com remédio. E isso é problemático? Problema algum. Problema algum. Mas não é algo que... não é um problema relacionado a emoções, é um problema muito mais voltado à química do corpo. Falta aquele hormônio, falta aquela química, e por isso a entrada de um medicamento. E depois, quando as pessoas passam por essas 4 etapas, negação, a fúria, o culpado e a depressão, quando elas conseguem sair disso tudo, elas vêm para o estágio da aceitação, e elas então aceitam a perda e passam a viver relativamente mais tranquilas. Queria te perguntar uma coisa. Você já viu esse tratamento na Bíblia? Já viu? O nosso Deus, Ele é um Deus tão poderoso, tão incomparável, tão tremendo, que Ele decidiu sofrer essa dor. Ele decidiu sofrer a dor mais aguda no coração do ser humano. Ele viu seu filho morrer. Todo aquele que vive em Cristo Jesus, que tem fé no Filho de Deus, que confia no Senhor e na palavra de Deus. Eu não estou dizendo com isso que você não deva procurar um especialista médico para algum tratamento, quem sabe, com um remédio adequado, um medicamento adequado. Eu não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que aquele que vive pela fé, aquele que sabe que Cristo vive, aquele que sabe que Cristo está contigo ainda que ande pelo vale da sombra da morte, aquele que confia no Senhor e chama o próprio Cristo de Senhor, Senhor, tem socorro, tem auxílio, tem amparo,
tem consolo e tem renovo através do Espírito Santo de Cristo Jesus, que renova as nossas vidas. Todos nós vamos morrer. Nós não estamos aqui vivendo uma ilusão. Não, nós não vamos morrer. Não, meus irmãos, uma das maiores certezas que todos nós temos aqui é a morte. Porque o salário do pecado é a... Mas o dom gratuito de Deus é a vida. Vida. Esse é o tratamento do reino de Deus. Esse é o tratamento dos céus. No tratamento dos céus eu não vi os 5 estágios do luto. No tratamento eu vi: confie em Deus. No tratamento eu vi: olhe para o Senhor. No tratamento eu vi: coloque sua fé mirada no Filho de Deus. Nesse tratamento eu vi: Cristo é o Senhor. Nesse tratamento eu vi um Cristo dizendo para uma mulher que perdeu seu irmão em prantos, ele disse: aquele que confia em mim, ainda que morra, viverá. No tratamento de Cristo eu vi: eu sou a ressurreição e a vida. Esse é o tratamento daquele que renova as nossas vidas. Esse é o tratamento daquele que restaura a nossa sorte. Eu conheci muitas pessoas que perderam seus filhos. Eram fiéis a Deus. Elas não viviam como bobos, abobalhados, com risos abobalhados no rosto. Viviam com o peso da morte. Aliás, um dos nossos bispos, que viu seu filho padecer em cima de uma moto, não é, pastor? Atropelado por um caminhão de lixo, né? A moto passou por baixo. Ele estava na garupa da moto. A moto passou por baixo e ele voou por cima do caminhão. Eu não te aconselho em momento algum a você subir numa moto. Aliás, eu te desaconselho. Já está perigoso com 4 rodas. Com 2, você fica bem mais vulnerável. Bem mais vulnerável. E o bispo Tito perdeu seu filho. Não era um homem que vivia sorrindo. Mas eu tenho... Sabe o que a Bíblia diz? Não abandone os teus amigos. Está depois, se você quiser ler, leia. Provérbios 27. Está escrito assim, ó: não abandone os seus amigos, nem os amigos do seu pai. Olha que coisa linda. Eu quero que os amigos do meu pai sejam meus amigos. Porque se forem amigos do meu pai, honraram a Deus. E eu acredito na palavra do meu pai. Eu não conheci o bispo Tito, eu não conheço, ele está vivo. Ele não faz parte da nossa aliança, da Igreja Cristã Nova Vida, na aliança com o bispo Walter, mas eu considero, porque ele era um dos nossos bispos, um dos mentores do pastor Fernando, e da minha mãe também. E ele disse, meu pai dizia que era um homem muito sério, e apesar da perda do seu filho, era um homem cheio do Espírito Santo de Deus e do consolo sobrenatural e da paz que excede todo entendimento, porque ele vive pela fé. Quem vive na fé vai passar pelos maiores e piores reveses da vida. E o apóstolo Paulo diz assim, e usam esse texto de uma forma tão grotesca. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo não tinha antidepressivos, não tinha drogas. O apóstolo Paulo não tinha psiquiatria.
O apóstolo Paulo não tinha vacina. O apóstolo Paulo não tinha tratamento. O apóstolo Paulo tinha o autor e consumador da sua fé. Em quem você confia? Em quem você confia? Em quem você confia? Quando ele diz posso todas as coisas, tem uma palavra que fica subentendida, que você precisa ler o texto para entender essa palavra. Porque ele diz assim: sei viver contente em toda e qualquer situação. Sei viver na fartura, sei viver na escassez. Sei estar saudável, sei estar doente. Sei estar na riqueza e sei viver na pobreza. E posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso o quê? Tinha que ter uma palavra ali. Posso enfrentar, encarar, viver, passar, experimentar todas as coisas, porque aquele que me fortalece está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio. O Senhor dos exércitos decidiu viver em mim. Então eu não posso desonrá-lo buscando consolo e abrigo nos homens, porque o braço do homem é limitado. O braço de Deus não tem limites. Ele é o Deus dos impossíveis. Ele é o Deus de cura. Ele é o Deus de paz. Ele é o Deus de consolo. Ele é o Deus de renovo. Ele é o Deus de restauração. E se essa pregação sair daqui, Jesus saiu daqui. Se ele não for o Senhor da igreja, alguém está sendo. Queira Deus que não sejam os que sobem nos púlpitos, porque esse lugar não é a igreja de Cristo. Queira Deus que não sejam homens, porque esse lugar não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é governada por Cristo, dominada por Cristo, cuidada por Cristo, amparada por Cristo, curada por Cristo, salva por Cristo. E tão somente Ele, e absolutamente Ele. Aleluia.